Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse módulo em que nós vamos tratar de leis básicas. Nós vamos falar da lei de Ohm e vamos falar das leis de Kirchhoff, começar a falar, né? E entraremos também nos circuitos elétricos propriamente ditos, com elementos em série e em paralelo. Então vamos lá. Aqui já nessa imagem eu trago algumas aplicações. Então, o aquecedor elétrico, mesmo o chuveiro elétrico. Para quem não sabe, o princípio de funcionamento desse equipamento é a resistência. Então, hoje nós vamos falar sobre resistência elétrica. O que é resistência elétrica, como nós definimos, de que maneira nós aplicamos isso em circuitos elétricos e eletrônicos. No caso, até mesmo em equipamentos eletrodomésticos. Outra aplicação são as placas de circuito impresso, que são circuitos eletrônicos, elétricos, com uma interligação aí dos componentes por meio de trilhas. Tá? E nós usamos muito desses conceitos trabalhados nessa aula, nesses circuitos, nessas aplicações. Quando você quer... Nós vimos na última aula que a resistência provoca uma queda de tensão. Então a tensão num ponto é menor em relação a outro ponto quando se tem um resistor, uma resistência no caminho entre esses dois pontos. Então isso, uma aplicação direta de resistores é reduzir o nível de tensão, já que eles provocam essa queda de tensão. Então é muito usado no tratamento de sinais. Bom, então aqui é para dar uma noção geral. Agora nós vamos estudar então o que é exatamente resistência elétrica. Então nós vamos apresentar a definição de resistor, resistência, a lei de Ohm, tão conhecida, tão importante, as leis de Kirchhoff, também tão importantes aí nesse estudo. Falar de circuitos com elementos em série e com elementos, no caso resistores, em paralelo. Nós vamos comentar também de fontes de alimentação que vão estar presentes nesses circuitos. Como nós vimos, para existir corrente elétrica deve haver tensão, né? Ou que é uma fonte de alimentação que é capaz de manter uma diferença de tensão entre dois pontos do circuito. Nós vimos essas fontes de alimentação podem ser tanto de tensão quanto de corrente. Vamos falar da associação de resistores e duas técnicas muito importantes nesse estudo, que é o chamado divisor de tensão e divisor de corrente. E faremos cálculos, então, principalmente na seção ali dos exercícios que eu vou resolver com vocês, faremos cálculos de corrente, tensão e potência nestes circuitos básicos iniciais. Então, falaremos também de algumas terminologias, nó, ramo, malha. Com isso, esse é o nosso conteúdo, então, da aula de hoje. Bom, então, resistor, todo mundo na palavra resistência remete à oposição. Né? Então, o resistor é um elemento que fornece uma resistência ao circuito. Ele é capaz de fornecer... o que representa isso? Uma oposição à passagem de corrente elétrica. O resistor ele se opõe a essa passagem.
E essa oposição leva o nome, né, que foi definido como resistência, e está ligada diretamente ao que nós vimos lá da estrutura atômica, átomos, partículas que estão ali presentes na estrutura atômica, que dificultam a transferência ou a circulação dos elétrons livres, que são a corrente elétrica fluindo no material condutor. Então, todo material apresenta alguma oposição a essa circulação desses elétrons livres, dessa corrente elétrica, portanto, e isso é definido como resistência. Aqui já temos a primeira lei importante, que é a lei de Ohm, que relaciona a tensão e a corrente. Então, a tensão é diretamente proporcional à corrente e a constante de proporção é a resistência. Então, V igual a R vezes I. Também é importante dizer que o resistor ele é um dissipador de energia. Por quê? Porque essa oposição à passagem dos elétrons na forma de corrente elétrica gera perda. Essa perda, a gente percebe isso com o aquecimento do material. Tá? Então, essa energia é dissipada na forma de calor. Então, nós entendemos aí o resistor como um dissipador de energia elétrica na forma de calor. Lembrando, nós vimos que para ocorrer corrente deve existir uma tensão nos terminais de um fio, né? E o conceito, portanto, da resistência é a oposição à circulação da corrente elétrica. A resistência tem a unidade em ohm, que é esse símbolo entre colchetes aqui. Bom, dois termos são muito importantes nessa área: curto-circuito e circuito aberto. Vocês entendem exatamente o que nós queremos dizer com esses termos? Tem relação com o conceito de resistência. Então, o curto-circuito ele pode ser entendido como um resistor com resistência nula, ou, em outras palavras, é um caminho de baixa resistência. Então, é o que nós definimos como curto-circuito. No curto-circuito, como a resistência, a relação entre a tensão e a resistência, entre a tensão e a corrente, pela lei de Ohm, é V sobre R. Então, como a resistência diminui tendendo a zero, a corrente aumenta tendendo a infinito. Então, esse curto-circuito ele permite a passagem da corrente entre dois pontos e ele pode levar a situações aí de correntes extremamente elevadas, que ocasionam acidentes e pode levar até a morte, como é observado em muitas situações práticas, que não é o nosso foco agora, mas só para citar, situações de chuva, quando cai aí galhos de árvores sobre uma rede de distribuição de energia elétrica energizada, e esses galhos acabam tocando o solo, e isso pode fechar um caminho de circulação para a Terra, gerando aí o curto-circuito entre o condutor e a Terra. E isso pode derrubar, pode acionar a proteção e derrubar lá um disjuntor e interromper o fornecimento de energia, por exemplo. Isso para dar um exemplo num nível de potência mais alta que a gente observa em redes de distribuição. Mas o conceito é o mesmo, tanto para essa área quanto para a eletrônica. Por outro lado, o circuito aberto é uma resistência infinita, ou seja, um caminho de elevada resistência. Então, geralmente, o curto-circuito
nós temos ali os terminais, né, a gente pode chamar de A e B, e a interligação direta desses terminais. No circuito aberto, a gente vai observar esses terminais abertos. Então não tem nenhuma linha unindo os dois terminais, né, representando que não há circulação de corrente, né. Então, só uma outra análise que nós vamos usar mais adiante. A corrente é diferente de zero na situação do curto-circuito, podendo atingir valores bem altos, como eu comentei. No circuito aberto, nós temos uma corrente nula, ou idealmente nula, né? Que é o princípio básico de funcionamento dos disjuntores e dispositivos de proteção. É justamente criar um circuito aberto quando se deseja interromper a passagem de corrente, né? Então ele abre, né, dois terminais e interrompe a circulação da corrente elétrica. Beleza? Que então é uma ilustração aí com resistividades de diferentes materiais: prata, cobre, alumínio, ouro. Nós encontramos muito na área elétrica o uso do cobre como condutor, também o uso do alumínio. São materiais aí comercialmente mais encontrados e apresentam uma resistividade dada nessa unidade, né, ohm vezes metro, uma resistividade pequena, né, então 10 a menos 8 é um valor muito pequeno. E os materiais que nós definimos aí como os isolantes têm as resistividades elevadas, e o objetivo é justamente usar esses materiais quando não é, desejada a passagem da corrente elétrica. É por isso que o material que faz o isolante dos condutores, dos cabos condutores de energia, utilizam esses materiais aí. Então, teflon, vidro, PVC, né, que é um tipo de plástico, né, um polímero, né, são equipamentos isolantes. E em algumas aplicações na eletrônica, nós temos ali os semicondutores, né? O silício é um material muito usado na eletrônica. Então aqui temos imagens ilustrando diferentes resistores. Então esses resistores aqui apresentam tecnologias de fabricação diferentes. Então aqui o filme de carbono, muito usado na eletrônica analógica. Nesse caso ele tem a dissipação de meio watt de potência. Filme de metal, 2 watts de potência. Filme de óxido de metal, também 2 watts. E esses resistores são distinguidos o seu nível de potência pelo fabricante a partir do seu tamanho. Então nós podemos entender que quanto maior é o resistor, mais potência ele vai dissipar. Então desde 1/4 de watt até 5 watts. Então 0,25 watts, né, para circuitos da eletrônica analógica, processamento de sinais em geral, e circuitos já para uma eletrônica que pode exigir correntes um pouco mais altas e dissipações de potência maior, como o caso de 3 watts, 5 watts. E existem também outras aplicações aí que varia essa faixa de potência para outros níveis, né? 10 watts, 50 watts, 100 watts e assim por diante. Simbologia, então, os resistores têm uma simbologia para resistor com valor fixo e para resistor com valor variável. No caso de valores fixos, essa simbologia aqui parece uma serra, né?
essas serrinhas aqui representando o resistor, e já mostrando que ele tem ali uma seta que indica um fluxo de corrente elétrica nesse circuito. Sempre nós vamos representar terminais, né? Então o resistor está entre dois terminais, A e B, onde flui ali a corrente elétrica e um nível de tensão entre os terminais do resistor, dado por V. Os resistores variáveis, eles têm essa flecha representada em cima do símbolo. Então, o resistor variável em geral e o potenciômetro, representados nessas imagens aqui embaixo, são os resistores de valor variável, também com aplicações aí na eletrônica. Bom, é importante falar que existe um padrão, né, uma padronização para identificar o valor de uma resistência de um determinado resistor de acordo com um padrão de cores. Então esses resistores, né, aqui vale para a eletrônica, né, principalmente aqueles resistores de filme de carbono que eu mostrei anteriormente. Então ele apresenta 4 fitas coloridas no seu corpo, e a posição de cada fita indica o primeiro até o quarto algarismo, sendo que os 2 primeiros representam um dígito na resistência, de acordo com a cor, né? Então o preto, né, quando ele está na segunda posição, ele é o 0. Na primeira posição ele não representa nada. O marrom na primeira posição é o dígito 1. Se estiver na segunda posição do resistor, vai representar o dígito 1 também. Né? E assim por diante, até o branco, que é o dígito 9. Os fatores de multiplicação, né? Vezes 1, vezes 10 ao quadrado, de acordo com a cor. Né? Então preto, marrom, vermelho, laranja já é vezes 10 ao cubo. E, para indicar tolerância, resistores com alta precisão, mais ou menos 1%, mais ou menos 2%, a última cor é marrom ou vermelha. Se ele não tiver tanta precisão assim, 5% ou 10% é a cor ouro ou a cor prata. Então, existe uma equação que define a resistência elétrica para fios circulares. E essa expressão relaciona resistividade ρ, comprimento L do fio e a área da seção transversal A. Então a resistência elétrica em ohms, a resistividade elétrica é uma característica do material. Eu mostrei ali para vocês uma tabela com vários materiais, dada em ohms vezes metro, o comprimento do fio em metros e a área da seção transversal em metro quadrado. Então essa é uma relação que associa as variáveis presentes no cálculo da resistência de um fio circular. A resistência também varia de acordo com a temperatura. Né? Então, geralmente essa variação para metais, né, com o aumento da temperatura, tem-se aumento da resistência. Isso não é... Existem materiais que essa relação pode variar. Bom, falando da convenção de sinais, que nós trabalhamos alguma coisa já na última aula, chamada convenção de sinal passivo, que define que a corrente elétrica flui do ponto A para o ponto B de um determinado fio ou de um circuito, devido a uma diferença de tensão entre esses 2 pontos, que é a chamada de tensão elétrica V. Então aqui nós temos essa representação. A corrente I fluindo do ponto A até o ponto B de um fio condutor
que tem uma determinada resistência R e está submetido a uma tensão elétrica V. Então a V é a diferença de tensão, né, ou diferença de potencial, que é VA, tensão no ponto A, menos a tensão no ponto B. No resistor nós temos uma queda de tensão. Então nós dizemos que o ponto de entrada da corrente no resistor sempre tem uma tensão mais alta do que o ponto de saída da corrente desse resistor. Tá? Isso representa a queda de tensão do resistor, que tem a ver com esse princípio que nós explicamos, que é a oposição à passagem de corrente elétrica, que leva a uma dissipação de potência, uma dissipação de energia, que se dá na forma térmica, né, portanto pelo aquecimento do resistor. Quando a corrente entra, né, então nós vamos supor que nós estamos analisando um circuito, devemos observar se a corrente, o sentido da corrente, né, que está no circuito, e sempre identificar onde a corrente entra com o terminal positivo e onde ela sai com o terminal negativo. Isso vai levar a um valor de queda de tensão positivo. Se a corrente entra pelo terminal positivo, portanto, se o sentido da corrente que está no circuito é do terminal positivo do resistor para o terminal negativo, do potencial maior para o menor, a queda de tensão é mais R vezes I. Se for o contrário, se a corrente está entrando pelo terminal menos, tem que considerar o sinal negativo, apresentando menos R vezes I. Isso vai ficar claro na resolução dos exercícios, portanto, acompanhem essas aulas de resolução de exercício. E tentem fazer também os exercícios, né? Bom, então, vamos falar um pouquinho do ohmímetro. Então, os multímetros que nós vimos na aula passada têm a função de ohmímetro, que é uma função para medir a resistência elétrica. Essa função é bastante importante no trabalho experimental, quando se está trabalhando com algum circuito eletrônico e até mesmo para sistemas de maior potência e maior tensão. Então, o multímetro ele tem as pontas de prova que devem ser conectadas entre os terminais que se deseja medir a resistência. Pode ser um componente, um resistor, por exemplo, ou pode ser um trecho do circuito, né, que nós queremos identificar a resistência. Outra utilização são os componentes eletrônicos, como diodos e transistores. Então nós também podemos usar o ohmímetro para identificar, para determinar o comportamento, determinar o funcionamento desses componentes. Então o ohmímetro ele permite detectar um circuito aberto. O que é um circuito aberto, pessoal? Uma resistência alta. Então, se você mede com o ohmímetro um valor alto de resistência, da ordem de kilo-ohms, mega-ohms, isso é representado por um circuito aberto. Ou ele pode identificar também a continuidade entre dois terminais do circuito. Essa continuidade nós apresentamos como resistências baixas. Tá? Então você tem lá um circuito eletrônico, quer saber se os teus componentes estão corretamente conectados, você vai ter que verificar a continuidade das conexões. Então coloca lá o multímetro na posição do ohmímetro, coloca os terminais,
as pontas de prova nos terminais que você quer verificar a continuidade e vai ter que obter uma resistência próxima de zero. Caso contrário, você vai ter um circuito aberto, né, apresentando que tem algum problema na tua conexão, problema de continuidade. Então, algumas definições aí usadas na área de circuitos elétricos, principalmente. Então, a gente vai falar muito de nó, que é o ponto de conexão entre 3 ou mais correntes elétricas de um circuito. Vamos falar de ramo, que é a parte do circuito que liga os nós. Então, nós temos entre 2 nós a formação de um ramo, nós chamamos isso de ramo. E nós temos o conceito de malha, também vamos falar muito, que é o caminho fechado em um circuito. Então, existe uma formulazinha aqui que relaciona esses 3 conceitos. Então, o número de ramos é o número de malha mais o número de nós subtraído de 1. Vamos para o exemplo, então. Supor aí um exercício, né? Calcule a corrente de cada malha do circuito. Tá? Esse é um exemplo que nós vamos resolver nas aulas futuras, quando nós entrarmos nos métodos de análise. Tá? Então aqui é só para aplicar mesmo o conceito. Então o primeiro passo quando vai resolver o circuito, antes de fazer qualquer cálculo, é identificar os nós, os ramos e as malhas. Então nesse circuito aqui, vocês acham que tem quantos nós, quantos ramos e quantas malhas? Deem uma pensada, né? A resposta já vai aparecer aqui. Né? Então, identificamos aqui que esse circuito apresenta 2 nós. Identificamos que nós temos aí 3 ramos. E identificamos a presença de 2 malhas. Né? A malha 1 e a malha 2. Ou seja, 2 caminhos fechados. E a malha ela tem que ser ela tem que sair de um ponto do circuito, né, de um nó, e voltar para o mesmo nó. Aí você tem a formação de uma malha. E a malha, no caso a malha da esquerda e a malha da direita, né? Essa malha da esquerda e da direita, elas têm um ramo comum, que é esse ramo do meio aqui. Tudo bem até ali? Então vamos para a lei de Kirchhoff, que nós vamos apenas definir hoje e aplicar nas próximas aulas. Então a primeira lei é a lei dos nós, lei de Kirchhoff das correntes, falada como LCK ou também como LKC. Lei das correntes de Kirchhoff ou lei de Kirchhoff das correntes. Em inglês é o contrário, né? Fica KCL. Então essa lei fala que a soma algébrica das correntes que entram em um nó é 0. Em outras palavras, a gente pode dizer que a somatória das correntes que chegam é igual à somatória das correntes que saem de um nó. É um aspecto que tem relação com a lei de conservação de energia. Né? Não tem como desaparecer corrente. Então toda corrente que entra sai do nó. Caso contrário, é como se o nó fizesse desaparecer corrente. Isso não é possível. E a outra expressão, que resulta na lei das malhas, ou lei de Kirchhoff das tensões,
LKT, ou lei das tensões de Kirchhoff, LTK. Então, a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado, ou malha, ou laço, é zero. Então, às vezes, dependendo do autor, pode chamar malha por laço. Então, o somatório das tensões no caminho fechado é zero. Uma observação é que a lei de Kirchhoff dos nós, né, a lei das correntes, ela é aplicada para sempre um número a menos do que o total de nós. Então, se você tem lá 3 nós, você vai ter que aplicar para 2 nós essa lei. Beleza? Um resultado prático da lei de Kirchhoff das correntes pode ser visto nesse circuito aqui, em que nós temos 3 fontes de corrente em paralelo, né? Significa então que elas estão conectadas aqui a esse nó aqui em cima, que eu representei, né? Então nós temos que a corrente que entra no nó, que é a corrente I1 somada com a corrente I3, é igual às correntes que saem do nó, que é a corrente total ali mais o I2. Né? Então, I total mais I2 é igual I1 mais I3, que leva a essa conclusão: I1 mais I3 menos I2 é igual a corrente total. Então você pode substituir essas 3 fontes em paralelo por uma fonte equivalente. E a lei de Kirchhoff das tensões resulta na combinação de fontes de tensão que estão em série. Tá, então vejam o paralelo, né? Fontes de corrente em paralelo, fontes de tensão em série. Para fontes de corrente é a lei de Kirchhoff das correntes, para fontes de tensão é a lei de Kirchhoff das tensões. Então, nesse sistema aqui, né, entre os pontos A e B, nós temos as fontes V1, V2 e V3. E, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, nós temos que percorrer a malha no sentido arbitrado, pode ser nesse sentido aqui, horário. Nós chegamos nessa expressão A, menos VAB, mais V1, mais V2, menos V3 é igual a zero. Então a soma das tensões ao longo do caminho fechado é zero, que resulta que VAB é V1 mais V2 menos V3. Então você pode substituir essas 3 fontes de tensão por uma única fonte VAB. Isso também vai ficar claro no exercício que nós vamos trabalhar. Bom, então fechamos aqui a parte 1, comentando sobre as leis de Kirchhoff.